Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om Namastê. Então, venha para a primeira linha. O que Krishna diz deste verso, né? Na verdade, saiba que eu sou a semente eterna de todos os seres, né? Voltando para o verso 10, né? Ó Arjuna, saiba que eu sou a semente eterna de todos os seres, eu sou a inteligência dos inteligentes, eu sou a perseverança e ousadia de todos os buscadores de moksha, né? Então, aqui ele está falando que, repassando este verso, saiba que eu sou a semente eterna de todos os seres. Aí o Swami faz simplesmente, né, uma nota dizendo que essa parte deste verso deveria ter sido apresentada no final. Por que o senhor está dizendo isso? Porque teria feito mais sentido, né, dizer assim: eu sou a inteligência dos inteligentes, eu sou a ousadia e a perseverança dos buscadores de moksha, e eu, em suma, eu sou a semente eterna de todos os seres. Né? Então, o Swami faz esse comento, que não é muito relevante. De qualquer modo, Krishna aqui está fornecendo a causa primordial de tudo, né? A causa primordial é ele, esta inteligência suprema. A causa primordial, porque as causas podem ser divididas em tipos, né? A causa intermediária, uma causa relativa, e a outra é a causa suprema, a causa primordial ou absoluta, né? Aí o Swami faz outros comentários a respeito dos nossos pais, são a nossa causa, né? Eles são o karana de nós, mas os nossos pais não são a causa primordial, né? Então, qual a importância de compreender essa nuance aqui? É que quem que me causou realmente foi meu pai? Não. Quem que me causou? Então foi meu avô, não foi meu bisavô, foi meu tataravô, né? Eu tenho um filho, eu tenho uma filha, né? A Angélica teve um bebezinho, então eu sou a causa. Não, a minha mãe foi a causa, a minha avó foi a causa, bisavô, tataravô. Então existe somente uma causa por trás de todos os seres vivos, e isso não é a mãe nem o pai, é Ishvara, é Deus, é o Criador, essa causa inteligente, né? Essa causa primordial, absoluta. Eu sou essa causa absoluta, essa causa primordial, causa de tudo. Portanto, causa sem causa, no final das contas, Deus é uma causa sem causa. Quando nós resolvemos Saguna, Deus, em Nirguna, Deus, nós chegamos ao ponto que Deus, o Brahman, o Ishvara, em sua natureza Nirguna, é um pai órfão. É órfão porque é uma causa sem causa, né? Lembra as passagens das aulas de ontem, né? Dos versos de ontem, dizia assim: oh, você, Brahman, você, Lord Krishna, né? Em sua natureza primordial, você é uma causa sem causa. Deve ser algo muito triste, né? Porque nós sempre encontramos segurança e proteção naquilo que nos causou, né? Mas você é órfão, você não tem nada, nenhuma causa que tenha produzido você. Você é uma causa sem causa, você causa o inteiro universo simplesmente por sua mera presença, e ainda assim você não foi causado por ninguém. Então, o ser humano vai imaginar que, nossa, que condição difícil, né? É mais ou menos como aquele indivíduo que mora sozinho no meio do mato, né? E aos olhos de outros, pode parecer, nossa, que situação difícil, né? Esse indivíduo não tem nenhuma segurança, nenhuma proteção, nenhuma companhia, né? Então, Ishvara, em sua natureza nirguna, é simplesmente um sem nada além de si. A natureza humana pensa que isso é uma coisa apavorante, né? Por quê? Porque a gente vai se apoiando nos outros, nas coisas, e a gente vai desenvolvendo um sentimento de que as coisas realmente não oferecem apoio e segurança. Mas não, tudo e todos somos somente como
cadeiras de papelão, né, que aparentemente são cadeiras, poltronas, mas não podem ser apoiadas, né, naquela analogia que o Swami Paramarthananda gosta de apresentar frequentemente, né? Então, a impressão que dá é que, nossa, ó, essa história de ser Brahman, de ser um sem nada além de si, de ser uma causa sem causa, você não tem ninguém que te causou, então não tem ninguém te apoiando, né? Você é simplesmente, né, a origem de tudo e, na verdade, você produz esse universo, mas esse universo, sendo simplesmente uma ordem aparente, ele não é um segundo aspecto de si. Então, imagina a solidão deste Brahman, hein, Alexandre? O cara que vive lá, né, sozinho, em sua plenitude eterna, sem nada além de si, né? E aí a experiência humana diz, não, não, pô, deve ser uma situação muito difícil ser Brahman, né? E as escrituras nos dizem, você é Brahman, você é a causa sem causa. Você é um sem o segundo. Você é a unidade. Você é a totalidade. Você é não dual. Você é a consciência e existência que concede consciência e existência aparente a todos os fenômenos do universo. Né? Você é esse Brahman. E aí o Jiva Atma fala, tudo bem, mas eu sou esse Brahman, mas eu sou o Jiva também e eu preciso, né, de companhia, eu preciso, né, de segurança dos outros, e isso e aquilo, né? Mas a gente não vai entrar no mérito desta conversa hoje, mas o que é relevante aqui é compreender que nós somos a causa sem causa, nós somos a consciência sem paz. Nem por isso esta consciência, existência que não teve nenhuma causa anterior a si, ela se sente, jamais se sente insegura, jamais se sente incompleta, jamais se sente, né, desprotegida, ou só porque é a totalidade da unidade. Quando existe somente uma coisa e você é a totalidade, este é a melhor descrição do que seja o Ananda, né? O Ananda é uma sensação, um sentimento de confiança de que eu sou o substrato deste universo, eu sou a consciência e a existência, eu sou uma totalidade sem partes, porque, na verdade, todas as partes de todos os namarupas são projeções aparentes dentro do meu âmbito, né? Então, eu sou a única fonte de segurança porque eu sou além da dualidade, além da pluralidade, além da multiplicidade, onde existem 2, 3 milhares, bilhões, existe a insegurança porque tem sempre alguém, né, te ameaçando de um modo ou de outro, né? Não, eu sou um total sem nenhuma parte, eu sou uma causa sem causa, eu sou a causa primordial. Através da minha mera presença, Maya produz essa sobreposição chamada o cosmos. Eu sou o Deus órfão, mas não tem nada a ver com a analogia de um órfão dentro do âmbito da experiência humana, né? Nós sabemos que uma criatura que nasce, né, e imediatamente perde seus pais, ou nasce abandonado pelos pais, é uma pessoa com um karma muito difícil, né? Muito difícil. Mas não é o caso de nós, em nossa natureza, em Satya, com Brahman, és Brahman, né? Brahman é o pai órfão da criação, Brahman é a mãe órfã da criação, é a causa sem causa da criação, mas não interprete indevidamente essa palavra órfão, que não é uma boa analogia nesse sentido aqui. Mas tudo bem, não existe nada além de mim, porque a causalidade, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, existe dentro do âmbito de Mitya. Eu sou Satya, Mitya, e todos os fenômenos decorrentes desta lei primordial, que é causalidade, existe dentro de mim. Eu sou além e anterior ao fenômeno causalidade, que é inerente a Mitya, no qual não existe uma causa absoluta, não existe um efeito absoluto, toda causa se transforma num efeito que por si se transforma numa causa e assim por diante, como nós compreendemos já bem claramente para aqueles de vocês que estudam comigo já há algum tempo. Então, eu sou a causa sem causa da criação, a minha
plenitude é decorrente da minha unidade, só existe eu, a consciência, a existência que brilha no intelecto humano, cuja natureza é a consciência não dual, a existência não dual. Portanto, eu sou a semente de todos os seres, que não tem nem começo e não tem nem fim. Aí o Swami disse que tinha um rapaz jovem que vinha nas minhas aulas, diz o Swami, que perguntava qual é a causa de Deus, quem é que causou Deus? E o Swami diz, isso veio na minha mente, eu lembrei daquele menino, né? Sempre que a gente pensa numa causa, a gente acredita que existe uma causa por trás daquela causa. Então, quando eu digo que Deus é a causa, as pessoas fazem a pergunta, então, o que causou Deus? Aí a gente precisa dizer que Deus é uma causa sem causa. É uma causa eterna. Harion. Vamos passar para o próximo arquivo. Professor, Sim? ó, bom dia. Quem que está falando? O, é o Felipe Fagundes. Diga, Eu Felipe. tinha, eu tinha até anotado umas duas perguntas aqui, mas vou fazer uma, porque nas próximas oportunidades eu faço a outra. É, mais para frente no Bhagavad Gita, né, o Krishna vai falar dos seres demoníacos, tal, né? E aí nesse capítulo 7, Krishna se coloca como o sabor de todas as coisas boas. Sabor das águas, eu sou a inteligência dos inteligentes, etc. Mas nós sabemos também que os seres que a gente chama de demoníacos, ou as criaturas demoníacas, né? Vamos dizer assim, os espíritos ruins, eles também são Brahman. Então podemos dizer que esses seres demoníacos também são Deus? São todos eles projetados e mantidos por essa inteligência suprema que projeta todos os pares opostos, sendo o bem e o mal os pares, a dualidade mais primordial, digamos assim, né? O Dharma e a Dharma, né? Aquilo que é o bem, aquilo que é o mal, aquilo que é, né, demoníaco, né? E aquilo que é, né, celestial. Tudo isso é parte de Deus. Deus está se apresentando aqui por quê? O Swami ele explica isso mais tarde, né? Mais no final do Gita, no capítulo 11, eu acho, 14, a Arjuna vai pedir para que Ishvara se apresente em sua totalidade. Aí Ishvara, que é o Krishna, né? Aparecendo como Saguna Ishvara, ele fala, ó, Arjuna, você tem certeza que você quer que eu me amostre, né, tão abertamente, claramente, né? Não, eu quero te ver, eu quero ver você como ator, eu quero desenvolver essa visão completa de você. Aí ele se apresentou, né, em todos os seus aspectos. Por quê? Porque se espera que no capítulo 11 ou 14, não lembro bem, nós estejamos maduros suficientes para compreender que Deus também é o mal, entendeu? Que o Deus se apresenta através de todos os pares opostos, né? E vai ficar bem mais fácil para a gente compreender o porquê desta dualidade, bem e mal, ainda hoje, ou na próxima aula do sábado que vem, tá? Porque o Swami, ele apresenta esse conceito que esclarece muito bem o porquê, né, do bem estar sempre de mãos dadas com o mal. Afinal de contas, né, o bem é a harmonização com as leis do Criador, né, as leis e princípios que mantêm essa, essa projeção aparente em harmonia, né? Então, a observação do Dharma, né, é um exercício inteligente do nosso livre-arbítrio. Mas Ishvara não nos criou para que nós venhamos aqui para exercer inteligentemente o livre-arbítrio, né? Ele nos manda aqui para desenvolver a inteligência que nos permita o exercício correto do livre-arbítrio. E neste processo, né,
nós violamos essas leis e princípios do Dharma inevitavelmente. Senão o livre-arbítrio não seria o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, em sua expressão mais fundamental, é o livre-arbítrio de viver em harmonia com as leis do Criador ou viver em violação às leis do Criador. Portanto, os demoníacos são expressões, né, exponenciais da violação e desafio às leis, né, e princípios do Criador que sustenta esta ordem, né? Então, é por isso que nós dizemos, antes do indivíduo desenvolver uma capacidade de viveka, capaz de discernir ou discriminar o Atma do Anatma, ele precisa desenvolver a capacidade de discriminar o Dharma do Adharma. Vocês entendem? Se a gente não consegue discriminar o Dharma do Adharma, esquece de você conseguir discriminar Satya de Mithya, né? Os pares opostos estão ali, sendo que Dharma e Adharma, o bem e o mal, são as expressões, né, dos pares mais fundamental entre todos os pares dualistas, né? O bem e o mal e o Dharma e a Dharma é na base, e a gente precisa compreender e desenvolver este viveka entre o que me eleva espiritualmente, o que me declina espiritualmente, o que eleva o campo como um todo e o que irá danificar mais ainda a situação ou a circunstância do campo dharma, tá? Ok, Felipe? Ok, professor. Obrigado. Então, aqui o Swami está fazendo, recapitulando um pouco, né? Que este Ishvara ele possui duas naturezas, a superior e a inferior, né? A superior seria a sua natureza nirguna, a inferior saguna, ou em outra linguagem, pará e aparaprakriti, né? E essa natureza de Deus passa a ser a causa básica do universo, né? Qual é a natureza de Deus? Deus, como Saguna Ishvara, ele é matéria, energia, né? Matéria, energia e espírito, né? É simplesmente pará e apará prakriti, né? É consciência, existência e matéria, energia, sendo que a energia que configura, que constitui este ser vivo chamado Ishvara, é dominada, né, por Sattvaguna, né? Então, esta é a natureza de Deus. E esta natureza de Deus passa a ser a causa básica de todo o universo. O universo surge desta natureza e esse universo repousa, né, e se resolve de volta neste princípio chamado a causa do universo, que é Ishvara, ou pura inteligência suprema. Quando estudamos esse aspecto de Deus como causa do universo, nós temos que lembrar de uma importante lei, é que todos os efeitos de uma causa, né, eles são formados, compostos a partir da sua causa, né? Na causa. Então, existe um princípio que diz que todos os ornamentos de ouro, né? Você pega uma barra de ouro, aí você vai fazer diversos ornamentos, né? Ou enfeites de ouro, né? E este ouro, naturalmente, não é um ouro puro, mas ele possui outros elementos, cobre, entre outros, né? Prata e outras coisas misturadas lá. Aí você pega aquela barra de ouro e você faz 100 enfeites de ouro, ornamentos de ouro, né? Qual vai ser a composição daqueles 100 enfeites de ouro? Vai ser idêntica, igual à sua causa, que era aquela barra de ouro, né? Que tinha inclusões de cobre, prata, entre outros elementos, né? Então, todos os subprodutos, eles têm a mesma configuração ou constituição da causa, né? Então, se a gente for projetar isso, a gente vai compreender que o efeito ele sempre retém a composição de sua causa. Qual é a causa realmente de Ishvara, né? A causa desse universo? É Ishvara, essa inteligência suprema. Mas como
nada, abaixo da linha de Maia, como eu costumo dizer, não existe nada que seja somente puro, né? Não existe nada puro. Nós dizemos que as três energias, os três gunas, são os blocos de construção do universo, e eles constituem até mesmo Ishvara. Ishvara é a inteligência suprema, muitas vezes dita por nós, que é puro sátiva, mas não é puro sátiva, porque não existe nada que esteja refletida no Prakriti de Maya que seja somente Sattvaguna, Rajoguna ou Tamoguna. As três energias estão misturadas em todos os três pilares deste cosmos, Ishvara, Jiva e Jagat. Ishvara simplesmente é, né, uma configuração dominada por muito Sattvaguna, com pouquíssimo Rajoguna, pouquíssimo Tamoguna. Por isso que é chamado de Sattva Pradana Prakriti. É um aspecto de Maya que é dominado, né? Não é predominado, predominância, né? Pradana é predominado por um excesso enorme de Sattvaguna, ou de Sattva, né? Então, nós temos Ishvara, que fundamentalmente é o quê? São as três energias que se desenvolvem nos cinco elementos sutis e depois todo o restante do universo manifesto são divisões e recomposições que iniciam das três energias e que se desdobram nos cinco elementos primários sutis, que vão se grossificando e produzindo uma infinidade de elementos físicos e químicos que projetam esse universo, que são derivados dos três gunas, das três energias. Qualquer fenômeno neste universo vai obedecer o quê? Esses elementos. Os três gunas estarão presentes sempre, os cinco elementos sutis estarão presentes sempre em todas as configurações deste universo. Naturalmente, o que vai variar são as proporções, né? Por que nós dizemos, todos nós possuímos um corpo sutil, uma mente, né? E essa mente ela é configurada pelas três energias com uma grande proporção de Sattva Guna. É por isso que este corpo sutil ele permite esse brilho da consciência original, produzindo o que nós chamamos uma consciência humana, ou consciência refletida. Essa consciência refletida é devido a este, assim dito, aparato refletor, o corpo sutil, que produz uma consciência humana que, igualmente, né, a todo fenômeno de Mitya, ela reflete condicionadas pelas três energias. Esse aparato refletor ele é configurado pelas três energias. O corpo sutil ele possui uma proporção muito grande de Sattva Guna e ele produz este brilho, este reflexo da consciência, e essa consciência ela está condicionada por Sattva Guna e as inclusões de Rajoguna e Tamoguna. Todos nós temos essa experiência. As nossas mentes, em determinados momentos, ela parece ser muito mais clara, muito mais satívica, muito mais brilhante, muito mais focada. É aquele momento no qual as nossas mentes se reconfiguraram de tal modo, né, que ela se tornou desenvolveu uma maior proporção de Sattva Guna, né? Existem momentos que as nossas mentes estão sob a influência de uma proporção maior de Tamoguna, nós nos sentimos mais, né, mais burrinhos, mais apáticos, né, mais assim, né? Ou em outros momentos que nós nos sentimos muito agitados, muito estressados, muito rajásicos, né? O corpo quase que não contém, a mente não contém, começa a pular de pensamento a pensamento. A nossa mente desenvolveu uma proporção mais elevada de Rajoguna, mas fundamentalmente todo Jiva Atma, todo ser humano, né, que desfruta desta consciência humana, ele contém as três energias, mas as variações das proporções em um constante fluxo. Por isso que a gente diz o processo e o objetivo
primário de todos os buscadores de autoconhecimento e moksha é o quê? É cultivar e desenvolver uma maior proporção de sattva guna. Não é assim, Marcelo? Você fechou o seu vídeo por quê? Deu vontade. Dê vontade, entendi. Da natureza da consciência. Portanto, Deus, Ishvara, é a causa básica do universo. Todos os subprodutos de Ishvara vão ter os mesmos elementos, né? Que vão se desdobrando fundamentalmente. Tudo é configurado, constituído pelas três energias. As características da causa são inerentes a todos os subprodutos, todos os efeitos. Se um pedaço de ouro produz inclusões de outros elementos, todos os ornamentos, os enfeites de ouros, né, terão as mesmas inclusões. Né? A gente vê isso através dos filhos, eles desenvolvem tendências genéticas, né? A gente pode dizer genéticas ou kármicas, né? Dos pais, né? O caráter da criança vai ter muito a ver com o caráter dos pais. Então, nós sabemos que cada filho tem os pais dentro de si, né? Então, cada filho tem os pais dentro de si. Nós herdamos, né, aspectos genéticos ou tendências, né, de caráter de nossos pais. As vasanas dos nossos pais. Ok. E como Ishvara é uma mistura, né, de quê? De espírito e matéria e energia, né? Nós vimos, né, Para e Aparaprakriti, né? Nirguna ou Saguna, né? Saguna é matéria e energia que assume, né, expressões inúmeras, né? E distintas, né? Composições distintas, como nós sabemos, não existem dois flocos de neves que são idênticos, nem mesmo, né? Então, Ishvara é sempre uma mistura desses dois princípios, Para e Aparaprakriti, né? A sua natureza livre dos gunas e a sua natureza, né, sobreposta, né, ou condicionada pelas três energias, três gunas, né? O universo também é uma mistura desses dois princípios, espírito e matéria-energia. Um princípio é inerte, o outro princípio é consciente, tá? Então, o princípio inerte é aquele princípio que, que nos permite, né, o corpo físico, dizemos, a nível pessoal e a nível universal, a nível do universo. Krishna afirma aqui que quaisquer que sejam as glórias existentes nesta criação física manifesta, em última análise, pertencem a Ishvara. Ishvara é a essência de tudo, a essência da criação. E Krishna deseja uma transformação total ocorra nas nossas mentes, de modo que, a seguir, quando olharmos para a criação, não o vemos como o mundo, mas vemos como... Nós vimos tudo isso, a aula de hoje, a primeira aula de hoje, os primeiros 50 minutos, 60 foram muito bons. Tá? Aqueles de vocês que não assistiram, eu recomendo muito que seja assistido com muita atenção. Esta é a visão que nós queremos desenvolver, esta atitude, né? O Vishvarupa Darshana, né? Compreender, ter uma visão clara do que é Deus. O Senhor Krishna está gradualmente nos preparando para desenvolvermos este Darshana, esta visão, né?
de modo que no capítulo 11 teremos a culminação, no capítulo 11 nós teremos a culminação desta visão da natureza de Deus. É no capítulo 11 que Krishna pede a descrição completa de Ishvara, né? Até aqui, Krishna faz uma pequena diferença quando dizemos que toda a criação é a manifestação do Senhor, do Lorde. Sabemos que apenas as coisas maravilhosas estão sendo apresentadas até então. As coisas que nós dizemos serem terríveis estão sendo omitidas, né? Mas Krishna está omitindo esse aspecto negativo, né? Assim dito negativo da manifestação, de modo estratégico e diplomático e muito inteligente. Ele está reivindicando apenas os aspectos lindo, maravilhoso de tudo aquilo que é contido na nossa experiência humana, né? Então, qual o propósito desta supressão deliberada dos aspectos assim dito negativos, né? É porque se a nós forem apresentados os aspectos negativos deste Ishvara manifesto, né, fica mais difícil para o indivíduo desenvolver o quê? A devoção, a apreciação e devoção. Isso aí responde a sua questão, né, Felipe? Se os aspectos negativos, não existe o positivo sem o negativo, todo o universo é uma projeção de pares opostos. Se os pares opostos, se os aspectos negativos forem apresentados no início, fica mais difícil para o indivíduo, né, desenvolver apreciação e devoção para com Deus, né? É aquela história, a pessoa com quem eu a minha primeira mulher, digamos assim, né? Eu conheci ela no encontro no qual ela desafiou um padre e perguntou se Deus é sempre bom e amor, por que que ele criou um mundo com tanto sofrimento e ódio, né? E o padre ficou lá sem saber o que dizer, né? Aí eu falei assim, opa, essa daqui é do meu tipo mesmo, ela gosta de fazer perguntas, né, inconvenientes, né? Então, por quê? Porque é melhor que a gente descreva antes, não, Deus é amor, Deus é bondade, né? Deus é auspicioso. Então, todos esses aspectos bonitos de Deus, mas existem pessoas que ficam assim, então por que tem tanta maldade, tem tanta injustiça, tem tanta dor, né? É mais fácil desenvolver apreciação e devoção a um Deus que é amor fundamentalmente, mas se disser que Deus também, né, fundamentalmente produz o amor e o ódio, aí fica mais difícil, né? Aqui Krishna está reivindicando apenas a parte gloriosa e maravilhosa de Deus, estrategicamente, deliberadamente suprimindo aquele aspecto mais negativo para que a gente mais facilmente possamos desenvolver a devoção a Deus. Portanto, nos estágios iniciais, aprendemos a olhar para o lado positivo da criação e aprenda a apreciá-lo como Ishvara, até chegarmos à maturidade. E quando estivermos suficientemente maduros, seremos capazes de expandir o suficiente para incluir também não apenas os aspectos positivos, mas o negativo. Em suma, poderemos olhar para a totalidade da criação, o que exige mais maturidade, né? O positivo e o negativo, né? O amor e o ódio, o prazer e a dor. A vida é simplesmente um processo no qual todos os pares opostos se manifestam, né? O prazer e a dor estão sempre de mão dadas. Como é que você vai explicar o prazer sem a dor? Como é que você vai explicar o amor sem o ódio? Eles se sustentam. São os pares dualistas, né, que são projetados para que a gente possa, né, navegar neste mundo aparente e desenvolver a compreensão daquilo que é o substrato por trás de todos os pares opostos, desenvolvendo a assim chamada equanimidade a respeito de todos os pares opostos.
A beleza é que quando nós estivermos suficientemente maduros, nós descobriremos que o que a gente considerava negativo na criação não é realmente algo negativo. E tudo aquilo que a gente considerava tão lindo e maravilhoso não é necessariamente algo tão positivo e maravilhoso. Na verdade, eles não são em oposição uns aos outros, são pares opostos que se complementam, que se sustentam. Tá? Portanto, não podemos odiar uma parte e amar a outra parte da criação. Isto é imaturidade. Por exemplo, consideramos o nascimento de alguém um evento auspicioso e olhamos para a morte como um evento inauspicioso. Né? Então, o nascimento, né, é uma coisa linda, maravilhosa, e a morte é uma tragédia. Quem é que disse realmente que a morte é uma tragédia? Quem é que escreveu esse projeto-lei, esse decreto, né, que depois foi passado, né, no Congresso e virou lei? Quem é que disse que a morte é uma tragédia? Né? Então, condicionamentos. A vida sem a morte não se mantém, e a morte sem a vida também é impossível. Imagina se existisse só a vida sem a morte, a criação sem a destruição. Né? A gente ia crescer, né, desproporcionalmente e a gente, né, literalmente, nós seríamos células do tipo câncer, né, que se propagam indefinidamente, consumindo, né, todos os recursos naturais de um planeta que não é mais ou menos tão distante do que esta nossa civilização tem feito, né? Por que que ninguém quer falar da morte? Ninguém quer falar da sua própria morte. Falar da sua morte é um mito, é um tabu monstruoso, né? Por que que a gente pensa que seja algo terrível, algo dramático? Por quê? Porque a nossa mente é infantil. A nossa mente não possui a maturidade de ver que são complementares. O nascimento e a morte se complementam. Que tudo que nasce deve morrer. Tudo que inicia deve ter um fim. Tudo que é criado precisa ser destruído para fazer espaço para outras configurações do mesmo ouro. Uma barra de ouro existia 2000 anos atrás, e aí foi diversos ornamentos. Até hoje, aquela barra de ouro está produzindo novos ornamentos, porque os enfeites vão passando de moda, né? E a barra que virou ornamento vai sendo derretida para produzir novas namarupas, né? Nomes, cores e formas. Não existe nenhum problema naquilo que nós chamamos de morte de um corpo físico que depois de uma certa idade se torna, né, envelhecido, usado, desgastado, né? E principalmente uma vez esse corpo físico tenha servido um grande propósito, que é a elevação espiritual, somente então uma pessoa madura com esta compreensão, com este conhecimento, eu não sou o corpo, eu sou a consciência que abençoa esse corpo. Esta pessoa, não somente com maturidade, mas com sabedoria espiritual, irá ver a morte e o nascimento como dois princípios não opostos, mas complementares. São os pares opostos que sustentam todo este universo pluralista. Por isso, Krishna vai falar, não falará sobre a morte. Se ele falasse sobre morte, Arjuna ficaria assustado. Nós ficaríamos assustados. Por isso, ele inicialmente falará sobre a criação, não a devoração, a destruição do universo, criação do universo. Todos os ensinamentos, né,
iniciam da criação do xiste do universo, não da destruição do universo. Saberemos que tudo é apenas Bhagwan. Não há questão de bom ou de mal, existem apenas pares complementares na criação. Esse é o último Visvarupa Darshana, que será apresentado no capítulo 11. Mas aqui Krishna está suprimindo deliberadamente esta visão completa, suprimindo aquilo que parece ser negativo para as mentes menos maduras. E assim, no verso 10 que nós vimos na aula anterior, né, ele diz: "Ó Arjuna, saiba que eu sou a semente eterna de todos os seres, eu sou a inteligência dos inteligentes, eu sou o esforço e a perseverança, a ousadia dos ousados, eu sou tudo que existe de lindo e maravilhoso, né, sustentando esta criação." Né? Ele não fala: "Eu sou a depressão das pessoas deprimidas, né? Eu sou o sofrimento das pessoas que sofrem, eu sou a inveja dos grandes invejosos, né? Eu sou a ira dos grandes raivosos, né? Eu sou, né, a ignorância dos grandes violadores do Dharma." Ele não apresenta esse aspecto de Ishvara neste nível dos ensinamentos, nesse estágio dos ensinamentos. Ele simplesmente diz: "Eu sou a semente de toda a criação." Aí nós temos que compreender que a criação, a manifestação se apresenta não somente como amor, mas com ódio. Não somente como o bem, mas como o mal. Não somente como a justiça, mas também como a injustiça. Né? E nós temos que navegar através de todos esses pares opostos, compreendendo-os, sabendo que a gente jamais pode abraçar um e evitar o outro, eles existem complementarmente, sempre. Existem momentos, existem períodos, assim dizem as escrituras, que a nossa civilização é condicionada por as forças da sabedoria espiritual, as forças de observação ao Dharma, né, dos homens de bem, dos homens de justiça. E nesses períodos nós temos um período de, né, não somente de, como se diz, crescimento espiritual, mas de prosperidade material também. Né? Existem períodos nos quais os seres humanos vivem em circunstâncias nas quais, condicionadas por mais Sattvaguna, que nos permite a observação do Dharma, uma sociedade mais justa, né, onde as pessoas são mais íntegras, elas são mais sinceras, são genuinamente mais humildes, bondosas. E existem períodos, parece ser o período que nós estamos vivendo, né, onde existe muito tamoguna, muito rajoguna condicionando a mente coletiva de uma civilização, e o resultado é mais ou menos o que nós estamos vendo: mais e mais guerra e uma ameaça de uma guerra nuclear a nível global. Portanto, Krishna nos diz: "Eu sou a inteligência nas pessoas inteligentes." Ele não fala sobre a depressão entre os deprimidos. No verso 11, Arjuna continua dizendo: "Ó Arjuna, dos fortes eu sou a força que está livre do desejo e do apego. Em todos os seres eu sou o desejo que não se opõe ao Dharma." Esse é um verso muito famoso, no qual Krishna, falando sobre a sua natureza, né, ele diz: "Sim, eu sou o desejo." Né? Na sua natureza como Criador, eu sou o desejo, mas jamais em oposição ao Dharma. Este desejo, né, me compeliu a criar este universo aparente, no qual os meus jivas aparentes, sob o efeito desta ignorância cósmica,
inevitável devido, né, à necessidade de misturar rajas e tamas com a minha natureza, sattva. Rajas e tamas irá criar uma condição no qual os indivíduos inevitavelmente não conseguirão observar o Dharma, não conseguirão observar esta manifestação do universo como eu, em minha forma mais sutil e mais invisível, a inteligência suprema, conhecimento de tudo. Eu sou o desejo que jamais se opõe ao Dharma. Eu sou a força que está livre de quê? Do desejo e do apego. Ao mesmo tempo, ele está dizendo, eu sou o desejo, mas esse desejo não está em oposição ao Dharma e ele está livre do apego. Né? Onde existe apego, isto determina ao indicador de que o desejo é o quê? É um desejo vinculativo. O desejo vinculativo é aquele que inevitavelmente faz de modo que a gente se apegue ao objeto de desejo. Um desejo não vinculativo, um desejo absolutamente dármico, né, que visa o benefício do coletivo, né, é um desejo livre da expectativa e do apego. Expectativa a respeito do resultado e apego em relação ao objeto que eu desejei. Eu sou essa força por trás de todos os seres fortes. Eu sou a fraqueza por trás de todos os violadores do Dharma. Estou começando a introduzir os lados negativos para a gente não ficar chocado no capítulo 11. Justo? Não é, Marcelo? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om. Namastê.